Dia 25 de fevereiro de 2019, iniciada oficialmente a MWC 19. Bom, vale lembrar que nós já tivemos o evento da Xiaomi no dia anterior, ontem, dia 24, e também o da LG, apresentando aí o LG G8, o V50, ambos ThinQ. Isso, e enquanto a Xiaomi apresentou o Mi Mix 3 5G e o Mi 9. Bom, agora nós temos aqui, abrindo a MWC de forma oficial, a Sony, com também dois aparelhos. Temos aqui o Xperia 10 Plus. Xperia 10. Isso, e tivemos um lançamento de um flagship, que foi o Xperia 1. E já vamos falar mais sobre eles. Também tivemos uma surpresa colorida, mas calma que não é nada como foi com a Xiaomi. Mas logo falamos sobre isso. Bom, voltando então para os smartphones apresentados aqui na MWC 19 pela Sony, nós temos como grande diferencial aqui o formato da tela, o padrão da tela. Isso. A Sony fez uma aposta ousada, pulando direto do 18:9 para o 21:9, que é um formato aí padrão do cinema, né? Então a Sony quer apostar nisso aqui, para podermos assistir o conteúdo gerado nas filmadoras aí do cinema, diretamente na tela do smartphone, sem perder nenhum conteúdo e sem aquelas barras pretas que ficam em cima ou dos lados. Vale falar aí que a ideia, desde que começaram a migrar do 16 para 9, era ir para o 21 para 9, mas para evitar um impacto muito grande aí nos usuários, as fabricantes tentaram ir aos poucos. Aí a Sony já deu um salto maior. Pegando na mão aqui, quando você coloca algum vídeo para rodar ou jogo, você percebe que realmente impressiona. É uma tela bonita, né? Apesar da borda ainda ser um pouco grande aqui na parte superior, mas a Sony evoluiu bastante. Mas pelo menos o queixo é um dos menores, sim, né? Vale destacar também que no modelo Xperia 1, que é o flagship, nós temos a primeira tela do mercado, que é 4K OLED HDR. Então, exato, é um avanço interessante aí, trazido pela Sony. Você falou em jogos e a Sony, inclusive, deu um dos destaques, foi 3 jogos que já estão adaptados para o 21 para 9, que é o Fortnite, Arena of Valor e o Asphalt 9. Asphalt 9, exatamente. Bom, partindo para a câmera, nós temos aqui conjuntos duplos nos Xperia 10 dual, e 10 no Plus. Xperia 10 e 10 Plus. E no Xperia X1 nós temos um sistema triplo, que é formado por uma lente normal, wide e a tele. Bom, ainda falando das câmeras, a Sony fez questão de enfatizar que ela está trazendo muitas tecnologias utilizadas por ela no cinema, né, na produção de filmes, de conteúdo para Hollywood, também para o Xperia 1. Isso, para a palma da sua mão, para você ter toda essa tecnologia em suas mãos. E não só isso, você pode usar a tela do seu smartphone no padrão 21:9 para ser um monitor do conteúdo que foi gerado. Ou seja, você vai trocar todo aquele equipamento que você tinha para fazer um filme, você vai poder usar apenas o smartphone. Exatamente. Pelo menos é o que a Sony está postando. Está prometendo, né? Falta saber se a qualidade de gravação é realmente boa, assim como no cinema. Bom, um detalhe que não ficou claro é se o Xperia 1 grava em 4K a 60 FPS, a 60 frames por segundo. Lembrando que o ano anterior nós estivemos aqui também e o Xperia XZ2 ainda gravava apenas em 30 FPS. Falando de hardware, a gente tem nada muito novo, né? O Snapdragon 855. A Sony não trouxe o 5G para o smartphone dela, nem mesmo para o flagship, mas ela apresentou uma espécie de uma antena 5G aí, né? Com um protótipo do lado, né? Isso, com um protótipo que deve ser o Xperia 1 Premium, ou não sabemos ainda o nome no que futuro. ela vai adotar. Isso. Para o Xperia 10 Plus e Xperia 10, a Sony apostou aí no Snapdragon 636 para o modelo maior e o 630 para o modelo menor. E uma coisa de design também que mudou, além da tela, é o leitor de impressão digital que voltou para a lateral, né? Exatamente. Saiu da parte traseira e ficava aqui no meio, uma posição até estranha, né? Nós comentamos isso nas análises do Xperia XZ2 e XZ2 Compact. E agora nós temos o leitor de volta na lateral, como era no passado. E na lateral num lugar que é aparentemente mais confortável do que alguns aparelhos com leitor lateral que foram apresentados ultimamente. Mas Wesley, você falou que tinha uma novidade colorida da Sony? Exatamente, foi o Xperia L3, que a Sony não anunciou aqui no evento principal,
mas permitiu que a imprensa fizesse o hands-on em uma sala reservada. E nós falamos que era uma surpresa colorida porque ele foi exibido em 3 cores. Isso, é um preto, um prata e o dourado. Exatamente. Bom, é um dispositivo de entrada. Sim, hardware bem básico e apesar de não ter sido anunciado oficialmente aqui no telão, ele já está disponível a partir de hoje. Isso, e não sozinho, já que o Xperia 10 Plus e também o Xperia 10 também começam a ser vendidos a partir de hoje. Infelizmente o Xperia 1 ainda vai demorar um pouco para chegar nas lojas, Isso. certo? A Sony está prometendo aí o início das vendas até o final do primeiro semestre desse ano. Então é isso. As novidades da Sony foram econômicas esse ano, né? Não tivemos uma quantidade muito grande de dispositivos, mas trouxe novidades interessantes aí. Ousou ao apresentar o padrão 21:9 em smartphones, inaugurando aí esse padrão em smartphones. Trouxe aí uma tela OLED 4K HDR, a primeira do mercado, com o seu flagship. Ainda assim ela não usou tanto, né? Porque não trouxe o 5G, apesar de até ser compreensível. O 5G é uma tecnologia que está começando a surgir ainda e realmente não é uma coisa que vai atrair tanta gente agora. É uma coisa mais a partir talvez do segundo semestre desse ano e a partir do ano que vem aí sim que vai pegar. Vamos acompanhar para ver se essa foi uma aposta acertada ou não, já que todas as rivais dela apostaram no 5G. Nós vamos ficando por aqui, mas nós temos muito mais conteúdo para produzir aqui na MWC 19. Eu sou Wesley Moraes. Eu sou Felipe Junqueira. Com o Wallace Motter, direto de Barcelona. Um abraço e até a próxima.